Pessoal, agora a gente está aqui no CETRAS, que é o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, e a gente vai bater um papo com o Rafael Ferraz, que é médico veterinário do CETRAS, para a gente te contar um pouquinho a respeito de animais silvestres, de como funciona o centro e muito mais. Rafael, seja bem-vindo à Conexão Unipan. Obrigado, Larissa. Eu que agradeço o convite. Pois é, e é muito interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não têm noção do quanto é comum, né, os animais silvestres serem atropelados e quantos animais tem aqui, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito. Para começar, o que são animais silvestres? Qual que é a diferença entre animal silvestre, selvagem, doméstico? Conta pra gente, por favor, Rafael. Essa é uma terminologia que causa confusão na cabeça das pessoas, né? Basicamente, a gente tem 4 terminologias, que é o animal silvestre, o animal selvagem, o exótico e o doméstico. O doméstico todos nós conhecemos, que são aqueles animais que estão em convívio muito próximo com o humano, né? E passaram por um processo evolutivo de forma que a gente tendenciou a que eles tenham aqueles comportamentos que a gente quisesse. O exemplo é o cão e o gato, que serve como companhia, e o gado, por exemplo, que é criado para corte e produção de leite. O animal exótico é um animal que é usado como pet, ou seja, como companhia, mas ele é de origem de outro país. O exemplo que a gente tem aqui é o coelho, a calopsita, entre outros animais. O animal selvagem, a gente denomina todo animal que é da natureza, assim por dizer, do mundo inteiro. Então, o leão, a girafa, entre outros animais. Já o animal silvestre é o animal que vem da natureza, porém ele é da fauna do país que a gente estiver falando. Então, no caso do Brasil, a gente tem como exemplo o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a jiboia. Então, essa é a diferença entre essas terminologias. O animal silvestre, que é um nativo, normalmente, que vem da natureza, ele é posse ilegal, ou seja, você não pode retirar um animal da natureza para sua posse. Porém, nós temos criadouros legalizados que criam esses animais para que a pessoa possa ter. O animal exótico, como a gente comentou, a grande maioria deles tem a criação liberada. Então, a pessoa pode adquirir numa loja de pets, por exemplo, né? Assim como o cão e o gato. Entendi. E a gente até viu recentemente, aconteceu um caso com um rapaz que tinha uma naja, foi picado e tudo mais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, além de ser ilegal, né? Por que a gente não deve ter um animal silvestre? Ou se a gente puder e for de uma forma legal, né? Quais seriam os cuidados e o que a gente deve pensar antes de querer ter um animal silvestre? Sim. Esse caso chama muita atenção tanto da mídia quanto da população em geral, né? Pela excentricidade do animal, né? Uma naja, né? Que é uma das serpentes mais peçonhentas, venenosas do mundo. Ela foi de origem de tráfico, né? A Polícia Civil ainda está investigando o caso, mas acredita-se que está relacionado com uma quadrilha muito maior de tráfico de animais silvestres, né? É um crime ambiental em si, né? Ou seja, a gente está retirando o animal do habitat natural dele, né? E segundo, porque o animal silvestre ele pode implicar a diversos problemas para a comunidade, né? Entre eles acidentes, logicamente que é o primeiro que a gente pensa, né? No caso, por exemplo, de um animal peçonhento, pode causar um acidente muito maior. A questão sanitária, ou seja, esses animais podem passar zoonoses para a gente. Então, vou citar como exemplo os primatas que vivem em parques como o mocambo, por exemplo, né? Recentemente a gente teve suspeita de quadro de febre amarela em alguns dos animais. Então, a gente tem essa questão sanitária que também nos preocupa. E, além disso, a gente preocupa justamente por essa questão do crime ambiental. Ter um animal é ilegal, mas existe como a pessoa adquirir um animal de forma legalizada através de um criadouro que esteja regularizado aos órgãos ambientais. Esse animal que é criado no criadouro, ele não vem da natureza, né? Eles são animais provenientes de ninhadas desses animais, de forma que a gente não está retirando o animal da natureza para ser vendido. A pessoa ter um animal silvestre hoje implica uma questão muito mais forte do que só a questão da posse, né? Um cão e um gato é muito simples, o manejo todo mundo conhece, a alimentação todo mundo sabe e tem de forma disponível em qualquer supermercado, por exemplo. Já o animal silvestre, ele é quase uma especialidade, né? Então a pessoa tem que procurar muito bem sobre a espécie que ele quer adquirir, saber se ela tem condição financeira para manter esse animal, porque não é fácil, e até mesmo verificar a questão da localidade, né? Tem animais, como por exemplo uma arara, que não dá para a gente criar num apartamento, ela vai criar muito distúrbio para a comunidade e que gerar complicações até para a pessoa. Então, antes de possuir um animal silvestre, eu aconselho a pessoa a procurar um biólogo ou um médico veterinário para orientar ele sobre a espécie que a pessoa quer adquirir e os cuidados que ela precisa ter.
ela vai ter espaço, se ela vai ter paciência, né? Que geralmente os animais vivem por muito tempo, né? E aí depois a pessoa acaba querendo desfazer do animal e aí ele já está acostumado, né, com a pessoa. O animal que foi adquirido de forma legal, se a pessoa fazer a soltura desse animal, por exemplo, ela não quer mais aquele animal, ela está cometendo um crime ambiental também. É um animal que não está condicionado para voltar à natureza e pode gerar problemas para os animais que estão na natureza. Então, é uma questão muito mais complexa mesmo do que simplesmente chegar e pagar por um animal. É problema para todo mundo, né? Tá causando problema para todos os animais, para ele ainda. E aí você falou, então, que é possível eu adquirir um animal silvestre de forma legal, né? E aí como é que eu sei que eu estou fazendo algo legal? Hoje no site dos órgãos ambientais, né, aqui no estado de Minas Gerais, quem é responsável pela fiscalização de fauna é o IEF, né, o Instituto Estadual de Florestas, que é o que mantém o CETRAS aqui no caso. Eles têm uma lista dos empreendimentos, que a gente chama, que podem criar e vender animais silvestres, né? Procurem com muito cuidado, porque infelizmente a gente sabe que existem muitos empreendimentos irregulares que se passam por legalizados. Todo animal silvestre que é comercializado, ele vem com uma identificação e nota fiscal. Então é muito importante a pessoa procurar isso também. Por exemplo, um exemplo de um papagaio, ele sempre vem com uma anilha do criador, que vem também com toda a questão de regularização dele. Vem com uma numeração própria, que deve estar vinculada à nota fiscal, que é vinculada aos órgãos ambientais. A gente sabe que o grande problema e a demanda do CETRAS é justamente essa, que é atender às apreensões decorrentes de tráfico, né? Então, hoje, possuir um animal silvestre, além da questão técnica de você procurar tudo lá, ainda tem a questão legal que você tem que procurar se o criador realmente é legalizado, se está tratando bem daqueles animais. Então, como a gente disse, é muito mais complexo do que simplesmente possuir o animal só. E saber que você está contribuindo para o tráfico, né? Isso é terrível, né? Porque isso estimula mais tráfico ainda. Agora, Rafael, eu encontrei um animal silvestre. O que eu devo fazer? Bom, aqui eu vou falar de duas modalidades, assim, vamos dizer, né? Uma é o recolhimento, que é justamente como você disse, quando a pessoa encontra um animal na rodovia ou no quintal da casa dela, que são animais que trombam em janelas, como as aves, por exemplo, ou em vidros, né? Porque elas não têm essa percepção. Animais que sofrem acidente em rede elétrica, que é muito comum também. Animais que são atacados por cães ou por gatos, atropelamentos. Esse animal que é encontrado em uma via pública, a pessoa ela deve acionar o órgão ambiental para fazer o resgate desse animal. O CETRAS ele não faz o resgate do animal, a gente só faz o recebimento, o tratamento e a soltura, né? Quem é responsável por fazer o resgate dos animais, no caso aqui da nossa região, é a Polícia de Meio Ambiente e Trânsito e o Corpo de Bombeiros, né? Se a pessoa quiser levar o animal até o CETRAS, encontrou, por exemplo, uma ave caída, um filhote caído, ela pode direcionar esse animal diretamente ao CETRAS. A gente só recomenda para tomar os cuidados, né? Sempre avaliar se vale a pena o risco, né, de acidente. Um exemplo, uma ave de rapina, um gavião, às vezes por sofrer um acidente em rede elétrica ele fica debilitado, mas ainda assim é um animal que tem a sua defesa ali e pode causar um transtorno maior para a pessoa. Se ela ficar na dúvida do que fazer, ela pode entrar em contato com o IEF, com a Polícia de Meio Ambiente, que eles vão orientar qual que é a melhor solução no caso. Ótimo, muito bom. É importante, né, ter esses canais assim para auxiliar, né, a vida do bichinho e também a pessoa que encontrou. E aí a pessoa, então, ela está assistindo a gente agora em casa, assistindo Conexão Unipan, e ela descobriu que ela tem um animal silvestre, ela entendeu que é ilegal. O que ela deve fazer? O Rafael, ela pode trazer para cá? Como que funciona? Essa é a segunda modalidade que a gente fala, né, que é a entrega voluntária. Então, aquela pessoa que tem um animal ilegal em casa, vou citar exemplos mais comuns, né, o papagaio, o jabuti, a maritaca, passariformes de gaiola, como canário, coleirinho, entre outros, ela está cometendo um crime ambiental, como a gente comentou, só que a partir do momento que ela faz a entrega voluntária, ou seja, ela se dispõe a entregar esse animal a um órgão ambiental, ela se livra de todo o aspecto legal sobre aquele animal. Então, ela não responde criminalmente sobre aquele animal, não paga multa e não tem seu nome vinculado a nenhum processo judicial. Essa entrega voluntária ela pode ser feita diretamente no CETRAS, né, em que a gente faz um termo de recebimento desse animal,
ou ela pode ser feita a um dos órgãos ambientais que eu comentei, né? A Polícia de Meio Ambiente ou os bombeiros, em que eles vão direcionar esse animal aqui pra gente. E vocês aí de casa estão vendo aí vários animais que estão aqui agora no Cetras. Vocês recebem não só da região, mas até fora da região também, né? Atendendo uma demanda aí, caso haja necessidade. Como que funciona isso? Explica pra gente. E como que é feita essa reintrodução, né? Que você falou que às vezes alguns conseguem, outros não. Fala um pouquinho a respeito desse processo pra gente, por favor, Rafael. Infelizmente, né, o volume de animais silvestres que são recebidos nos CETAS dos estados, né, do estado de Minas Gerais em específico, é muito alto. Então, o CETAS, apesar de estar aqui em Patos de Minas, ele abrange o Brasil inteiro. A gente pode receber animal do Brasil inteiro. Sobre a questão dos animais que a gente recebe apenas animais silvestres. Em algum momento, logicamente, a gente acaba recebendo algum animal exótico, de alguma condição especial, né? Apenas para a gente fazer a destinação desse animal. Só que são casos mais isolados, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma calopsita e não quer ter mais esse animal, ela pode fazer isso de forma voluntária, oferecer esse animal em redes sociais ou para pessoas que ela conheça, já que o CETAS não tem o intuito de receber esse animal. Animal doméstico da mesma forma, a gente não recebe cão, gato e nenhum outro tipo de animal doméstico. Mas o animal chega, a gente avalia ele clinicamente, né, vê se esse animal realmente tem condição para passar pelo processo de reabilitação. Ele recebe uma identificação, que como nas aves é a anilha, nos mamíferos é um microchip, assim como nos répteis. Esse animal ele passa por um período de quarentena, em que a gente avalia se ele realmente tem condições, se ele está alimentando bem, se as fezes estão normais. A partir da quarentena, ele vai para o setor de reabilitação, que são viveiros maiores, que o animal pratica o voo, no caso das aves, começa a desenvolver aquele comportamento normal que ele tem na natureza, para aí sim ele ser solto na natureza. Os psitacídeos, que são as maracanãs, papagaios, araras, e os passeriformes, que são os passarinhos de gaiola, eles passam, antes de ser solto, por um projeto chamado Projeto Asas, que são viveiros que ficam em fazendas ou áreas de reserva, em que esse animal passa um tempo ali nessa área antes de ser solto. É uma introdução mais moderada, assim a gente fala. Mas depende de espécie para espécie, né? Entendi. Ok. Então, só para finalizar, Rafael, fala para a gente a respeito de denúncia, né? Como denunciar um crime ambiental, se eu vejo que algum animal está passando por maus tratos também, né? O que eu devo fazer? Bom, primeiro que esse canal de comunicação ele é anônimo, né? Então a pessoa que quer fazer a denúncia de uma pessoa que tem um animal ilegal ou de um crime ambiental, ela pode fazer isso de forma anônima, ela não vai ter o seu nome vinculado a nada. Hoje a forma de denúncia mais centralizada que a gente tem é através da Polícia de Meio Ambiente e Trânsito, que é através do 198, né, que é o canal de comunicação deles, em que você pode fazer a denúncia desse tipo de situação. Ok, então, Rafael, eu agradeço muito pelas informações. A gente pôde saber um pouquinho mais sobre como funciona o CETRAS e também entender a diferença aí entre animal silvestre, selvagem, etc. Depois a gente volta, então, até para contar para vocês um pouquinho sobre o funcionamento do CETRAS, que não pode receber visitas, né? Inclusive, esclarece, assim, por que não pode? É um questionamento comum, né? Como a maioria desses animais chegam com um grau de humanização, que a gente fala muito intenso, ou seja, são animais que estão muito apegados ao humano, e a gente quer tirar esse comportamento deles porque eles precisam retornar à natureza. E se a gente deixa esse comportamento, ele começa a entrar na casa das pessoas, começa a procurar pessoas para procurar o alimento. Então a visita, ela é muito controlada aqui dentro justamente por isso, para evitar o contato com o mínimo de pessoas possível, além de uma questão sanitária. Parece besteira, mas em época de pandemia a gente está presenciando isso, né? Então uma pessoa ela pode carregar um vírus, uma bactéria que pode causar um dano maior para os animais e não causa para a gente. Então a visitação aqui é controlada, mas a gente tem nossas redes sociais, né? Que é o Instagram, que é o cetas.mg, em que a gente publica sempre relatos de casos de animais que foram soltos ou até mesmo das apreensões que são feitas, para as pessoas se sentirem um pouco mais próximas dos nossos animais aqui. Ótimo. Depois, então, a gente também retorna para mostrar um pouquinho, né, dessa rotina, de todo o trabalho que vocês dedicam a esses animais. Agradeço muito pela entrevista. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece e a gente fica à disposição para tirar mais dúvidas. Ok. Pessoal, é isso aí. Nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho, porque já já eu volto com mais Conexão Unipam.